Vamos começar agora a construir o diagrama de Paulo e vamos juntos. A gente tem que construir esse diagrama sem medo. Nunca mais você vai ter problema sobre distribuição eletrônica. Acabou hoje. Prometo a você e você vai se prometer que vai se concentrar ao máximo para que a gente possa desenvolver esse diagrama. E nesse diagrama você vai desenvolver todas as distribuições eletrônicas. Daí para frente, tabela periódica vai ser fácil. Se a tabela periódica funcionar bem para você, as ligações químicas vão fluir. Se as ligações fluem, você entende o que é um composto, então você vai saber funções. Sabendo funções, você sabe reações. Sabendo reações, você sabe cálculo estequiométrico. E aí, já acabou, detonou, destroçou. Você tem gabaritado a sua prova e não vai ter risco nenhum para você. Se concentra, esse diagrama tem que estar guardado bem no fundo do teu coração. Não peca a conta química, guarda ela no teu coração para sempre. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Vamos junto, vamos construir o diagrama, fazendo um passo a passo, depois eu mostro ele já prontinho. Vamos lá, vamos nessa. Tá aí a telinha, eu vou construir com você, pega um papel, vai fazendo comigo. No passo a passo, sem muito medo de ser feliz. Só que antes de escrever essas informações, eu queria que você lembrasse o seguinte, vamos lá. Eu tenho o nível... Oh, peraí, perdão. Deixa eu só voltar aqui, que sem querer eu mudei aqui agora. Pronto. Eu tenho no nível 1, não sei se você lembra, a gente acabou de falar, 2 elétrons. No nível 2, 8 elétrons. No nível 3, eu tenho 18 elétrons. No nível 4, não tem pressa, para com isso, 32 elétrons. No nível 5, aqui tem um problema. A gente tem 50 elétrons na teoria, mas tem apenas 32 na prática. No nível 6, você tem 72 elétrons na teoria e apenas 18 na prática. E no nível 7, você tem 98 elétrons na teoria e apenas 8 na prática. A gente calculou isso aí. Tem uma outra informação que eu julgo importante demais para que a gente possa guardar isso aí e não errar. Vou mudar a cor. Existem os subníveis. Quais são os subníveis? Subníveis são os subníveis S, P, D e F. Carlos, eu nunca entendi o que é um subnível. Eu vou te explicar agora. Então olha para mim. O que seria um subnível? Veja, dentro de cada linha de um átomo, da eletrosfera de um átomo, aquilo é um nível de energia. Os elétrons vão circular dentro daquele nível. Só que eu posso pegar aquele nível e dividir em partes menores. Imagina que um nível de energia seria uma cidade. Na sua cidade existem bairros. Os bairros são subdivisões do nível. Eu vou pegar um nível, vou pegar uma cidade e vou dividir em partes menores. Existem alguns países no mundo, inclusive, que cada cidade tem um prefeito. Ou melhor, cada bairro tem um prefeito. A cidade tem alguém que comanda a cidade como um todo, um governante geral, mas cada bairro tem um prefeito, ao invés de ser um vereador, seriam os nossos vereadores. Cada bairro elege o seu prefeito. Cada bairro é um subnível, é uma divisão. Carlos, eu ainda posso dividir o subnível? Pode. Porque dentro de um subnível, dentro de um bairro, existe uma rua. Concorda? Que é a rua que você mora. Então, dentro de um subnível existe uma divisão menor ainda, que são os orbitais. E dentro do orbital existem os elétrons, que é a sua casa. É assim, ó, bairro, ou melhor, cidade, bairro, rua, casa. Cidade, bairro, rua, casa. Nível, subnível, orbital e spin. Nível, subnível, orbital e spin. São as divisões. É estranho, porque quando a gente desenha uma linha. Aí você desenha uma linha e faz, essa linha tem estudinho? Tem tudo isso e mais alguma coisa. Você tem subdivisões. E esses subníveis não cabem tantos elétrons quanto cabe no nível. Ah, o nível cabe 50 elétrons, então tem que ter um subnível com 50 elétrons? Não. Todas as pessoas de uma cidade moram num único bairro. Se elas moram num único bairro, é porque aquele bairro é a cidade. Só tem ele, é uma cidade pequenininha e provavelmente é a própria cidade. Eu tenho vários bairros e em cada bairro tem uma parte da população. Eu tenho vários subníveis e em cada subnível existe uma pequena quantidade de elétrons que divide o total do nível. Vamos lá, tela cheia de novo, vamos juntos. Na tua tela cheia está aí os subníveis S, P, D, I, F. Presta atenção. Subnível S, 2. Subnível P, 6. Subnível D, 10. Subnível F, 14. Carlos, e se surgir o subnível G? Quantos elétrons? Usa a lógica. Usa a lógica. Entendeu não? Então olha para mim. Vamos lá. Psicotécnico agora. Vai tirar a tua carteira de habilitação nacional. Tua CNH. É, tua CHN, na realidade. Eu vou tirar minha carteira de habilitação. Vai passar por um teste psicológico e um teste psicotécnico. Responda comigo. A sequência de números.
2, 4, desculpa, 2, 6, 10, 14. 2, 6, 10, 14. Se eu estou com 2, 6, 10 e 14, qual é o próximo número? 18. É sempre mais 4. Existe uma progressão aritmética, é uma PA, que é uma fórmula, que é 2 vezes 2L mais 1. Mas não precisa se preocupar para o Enem, porque não caem os números quânticos no Enem. Mas existe uma equação, 2 vezes 2L mais 1. Mas é sempre somar mais 4. Subnível S, 2. Subnível P, 6. Subnível D, 10. Subnível F, 14. Subnível G, 18. Subnível H, 22. Subnível I, 26. Subnível J, 30. E por aí vai. Sempre mais 4, mais 4, mais 4. Eu acho que nunca mais você esquece. Vamos lá, tela cheia. Na tela cheia, o subnível G chega a aparecer para você. Esse subnível vai ter agora aí 18 elétrons. E o H, 22. E o I, 26. E assim sucessivamente. Tranquilo? Vamos lá, vamos construir o diagrama agora. Eu vou construir aqui o diagrama no nível 1. O nível 1, que é o primeiro nível, precisa de um subnível, que é o S, com 2 elétrons. Porque ele só tem 2 elétrons. Já completei. No nível 2, presta atenção agora no nível 2, quando eu coloco o subnível S, que tem 2 elétrons, eu preciso de mais 6, porque aqui são 8. Então vou ter que colocar aqui outro subnível, que é o subnível P, que cabe em 6 elétrons. Some para mim 2 mais 6. 2 mais 6, 8. Legal. Nível 3. No nível 3, eu coloco o subnível S, que cabe em 2. Coloco o subnível P, que cabe em 6. 2 mais 6, 8. Mas aqui tem quantos? 18, então estão faltando 10. Vamos colocar mais 10 aqui. No nível 4, que são 32 elétrons, eu venho aqui e faço ó, nível 4, subnível S com 2 elétrons, subnível P com 6 elétrons, subnível D com 10 elétrons, e eu vou precisar do próximo subnível, que é o F, com 14. Porque 2 mais 6, 8, mais 10, 18, mais 14, 32. O nível 5, aí vamos ter cuidado. Eu tenho o de 32 e tenho o de 50. Eu vou começar pelo 32, tá? Vamos lá, pelo 32. 5S2, 5P6, 5D10, 5F14. São 32. Ei, Carlos, mas tu disseste que na teoria ele tem 50. É verdade, a gente vai ter que colocar um próximo subnível, que é o G. Eu estou no canto inferior da outra tela. Eu tenho que colocar o subnível, que é o G. E o G cabe em quantos elétrons? 18. Vou colocar em outra cor. Vou colocar em outra cor agora aí. Vai aparecer assim os 5G18. Se você somar, ó, 2 mais 6, 8, mais 10, 18, mais 14, 32, mais 18, 50, que é exatamente a quantidade de elétrons que você tem aqui. No sexto nível, que é o nível 6, aí eu venho aqui e faço 6S2, 6P6, 6D10, porque são 18. Ei, mas na teoria tem 72, verdade, então vamos continuar em verde agora. Que são os subníveis teóricos. Esses subníveis não existem na prática, mas na teoria eles podem existir. Em algum planeta, quem sabe no teu planeta X eles possam existir. 6F14, 6G18, 6H22. O nível 7, que tem 8 elétrons na prática. Opa, caramba. Agora, foi. Desculpa aí, vamos embora. O nível 7, que eu tenho 8 elétrons, 7S2, 7P6. Esses são os subníveis práticos. E na teoria? A teoria aumenta um pouquinho, porque na teoria eu tenho 98, né? Então tem que continuar até chegar em 98. Aí eu venho e faço 7D10, 7F14, 7G18, 7H22, 7I26. Esse é o diagrama de Pauling, todo completo na teoria. Só que esse diagrama ele obedece a uma ordem crescente de energia. Ele tem as flechas dele. Que flechas são essas? Vou colocar em laranja aqui. As flechas é uma ordem crescente. Qual o primeiro subnível em termos de energia? O de menor energia, 1S2. Então, se eu for fazer a distribuição eletrônica, eu tenho que começar com 1S2. Aí eu jogo a próxima flecha. Atingiu 2S2. Eu venho aqui e coloco 2S2. Depois o próximo, 2P6. Depois de 2P6, 3S2. Próxima flecha, 3P6, 4S2, 3P6, 4S2. Próxima flecha,
3d10, eu estou crescendo, tá? Eu estou sempre em ordem crescente de energia aqui. 3d10, 4p6, 5s2. Próxima flecha. 4d10, isso tem fim não, é? Tem. 5p6, 6s2. Depois, ó, 4f14, depois do 4f14, 5d10, 6p6, 7s2. Próxima flecha, 5f14, 6d10, 7p6. Carlos, acabou, acabou. Se você contar todos os elétrons aqui até chegar em 7p6, vai dar exatamente 118. E 118 é a quantidade de elementos que a gente tem na tabela periódica. O maior número atômico da tabela periódica são 118. Isso quer dizer que ele tem 118 prótons e 118 elétrons. Essa seria a distribuição eletrônica até chegar no elemento 118. É a maior distribuição eletrônica possível. Entendi não. É por isso que eu vou mostrar agora, a gente vai fazer um exemplo juntos. Só que antes de fazer o exemplo, eu quero que você guarde o que está aí agora destacado para você. Deixa eu só completar aqui e colocar aqui um 7p6. Beleza. Como é que eu faço para nunca mais esquecer esse diagrama? Vou te dar um bizu agora, tá? Dar uma dica, uma sugestão para que você não esqueça nunca mais esse diagrama. Vou colocar até em preto aqui. Ó, presta atenção. 100 pão. 100 pão dá. 100 pão dá fome. 100 pão dá fome, gordinho? Faz a pergunta para ele. 100 pão dá 100 pão. Simples assim. Agora é só colocar as setas. Ó. Flecha, 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 flecha. Pronto. É só lembrar de 100 pão. Quer ver? Olha para mim. É simples. 100 é o S. 100 pão, SP. 100 pão dá, vai crescendo. SPD. 100 pão dá fome. SPDF. 100 pão dá fome, gordinho? Para lembrar que tem a teoria. 100 pão dá. 100 pão. Repete. 100. Não. Tem que repetir. Vai. Deixa de preguiça. Vamos juntos. Vamos lá. 100. Vá. Sim, não. Ó. Vou desistir, hein? Vou desistir. Vamos lá. Lembra que daqui para frente tudo depende disso. 100 pão. 100 pão dá. 100 pão dá fome. 100 pão dá fome, gordinho? 100 pão dá. 100 pão. Se você fizer isso, você não esquece nunca mais essa distribuição eletrônica e sempre vai construir esse diagrama rápido, muito rápido. Você vai entender todo o conceito, que foi o que eu fiz. E por que tu não falasse logo essa distribuição eletrônica desse jeito? Porque você ia guardar a dica e não ia guardar o conceito. Ia ser um castelo de areia. E a gente precisa ter um castelo forte, precisa ter uma edificação aí sustentável para os próximos assuntos, para a tabela periódica, para ligações. Tem que estar concentrado. Mas vamos lá. 100 pão dá, 100 pão dá fome. 100 pão dá fome, gordinho? 100 pão dá 100 pão. Simples assim. Vamos treinar agora? Tem dois exemplos para que a gente possa fazer a distribuição eletrônica de dois elementos reais. Vamos lá, tela cheia de novo para vocês. Eu vou apagar ali o 100 pão, que eu já sei que você já guardou no coração, tá tudo bonitinho. Tá aqui o 7p6. 100 pão dá. Número atômico do cálcio, 20. Isso quer dizer que o cálcio ele tem 20 prótons. E quantos elétrons? 20. Porque não tem carga, ele nem ganhou nem perdeu nada aqui, ó. Então ele tem 20 elétrons. Faz a distribuição eletrônica do cálcio. Como é que eu faço isso? Carlos, eu nunca consegui fazer isso. Vamos lá. Primeira flecha é um S2, né? Você vem aqui e escreve 1 S2. Segunda flecha, opa, 2S2. Vai lá e escreve 2S2. E vai contando. Quanto é que dá 2 mais 2? 4. Quantos eu quero? 20. Terminou? Não. Então próximo. 2P6. 2P6. Depois do 2P6, próximo. 3S2. Vai ser divertido. 3S2. Próximo. 3P6. 3P6. Depois de 3P6, 4S2. Para um pouco agora e conte. Conta aí para mim quantos elétrons você tem até agora na distribuição eletrônica. 2, mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 6, 18, mais 2, 20. Eu acabei de colocar os 20 elétrons.
Quanto eu queria colocar? 20. Então tá ok, uhul, consegui, festa, pou. Você acabou de conseguir a distribuição eletrônica do cálcio. Ei, mas se a distribuição eletrônica não acabar certinho assim, não, acabar com problema, vamos fazer o do ferro, vamos para aqui para baixo, fazer o do ferro agora, juntos, sempre juntos, até o fim, até sua aprovação. Eu tenho um sonho e o meu sonho é 100% de aprovação. Eu não consigo trabalhar achando que o aluno que está assistindo a minha aula, ele não vai conseguir aprovação. Vai sim, e não importa se você está há 5, 10, 15 ou 20 anos sem estudar, ou se você tem estudado e não tem conseguido sua aprovação, vai conseguir. A primeira flecha, de novo, um S2. Depois 2 S2. Depois 2 P6. E aí vem um 3 S2. 3 P6. 4 S2, que é igual ao do cálcio. Até aqui eu sei que foi 20, né? Então até aqui eu já sei que foram 20. Mas se você quiser somar, ó, 2, mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 6, 18, mais 2, 20. Depois do 4S2, a flechinha, estou no diagrama, a flechinha vai atingir o 3D. Então era para aparecer agora aqui um 3D 10. Opa, conte, vamos contar. Vamos fazer uma contagem aí agora. 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30. Ei, eu não quero 30 não, só quero 26. Então você vai ter que corrigir isso aqui. Você faria a distribuição eletrônica até chegar no 3D6. A tua distribuição eletrônica ia chegar aí no 3D6, ia parar em 3D6. Ô Carlos, eu vi umas distribuições eletrônicas em algumas questões que me deram uma dor de cabeça gigante. O cara colocou assim, ó, neônia, depois ele veio 3S2, 3P6, 4S2, 3D6. O que significa isso, hein? O que é esse colchetezinho com elemento dentro? É o seguinte, quando ele coloca esse colchetezinho para você aqui, significa dizer que o número atômico do neônio é 10 e até o 10 você já fez. É como se aqui você já tivesse contado 10. Aí você só conta daqui para frente. Aí 10 mais 2, 12, 18, 20 e 26. Esse colchetezinho com elemento dentro, por exemplo, se o cara colocou o argônio para você, o argônio tem número atômico 18, então até o 18 você já fez. Se ele colocar o neônio, que tem número atômico 10, até o 10 você já fez. Só vai contar para frente aqui agora. Que vai ser aqui o 3S2, 3P6 e por aí vai. É como se fosse 12, 18, entendeu? Esse colchetezinho representa um elemento. Quando eu coloco um colchetezinho, eu já estou economizando. Isso acontece muito em prova, por quê? Porque ao invés do cara digitar a distribuição eletrônica todinha, ele coloca um colchete com elemento dentro. O que é que você tem que fazer? Olhar o número atômico desse elemento na prova. Se na tua prova o cara disser, ah, o número atômico do elemento é 20, então ele já fez até o 20. Só vai dar continuidade a partir dali. Ei, e se eu for um Will, hein? Carlos, e se eu ganhar ou se eu perder elétron? De onde eu ganho e de onde eu perco um elétron? Deixa eu te fazer uma pergunta antes de responder quimicamente. Você tem como comer a gema do ovo sem passar pela casca? É possível atingir a parte interna do ovo sem quebrar a casca dele? Se você conseguir, me diga, porque você é um super-herói, ou quem sabe está atravessando parede, como a gente conversou na nossa aula de modelos atômicos. Não dá. Para você chegar até a gema, você vai ter que quebrar a casca. Eu tenho que quebrar a casca. Quando eu quebro a casca, quando você consegue quebrar essa casca, significa dizer que você chegou ao nível mais externo. Aí eu vou definir com você agora o que é o nível mais externo. E a partir daí a gente vai tirar elétrons. Vamos nessa? Pega cheio de novo? Me acompanha? Vou apagar aqui para que a gente possa definir essa história aí de nível mais externo, nível mais energético. Carlos, tem várias questões que falam sobre isso, é verdade. Vamos pegar aqui o ferro de novo, tá? Vou pegar o que está aqui embaixo, só fazer em cima. 1S2, 2S2, opa, peraí, quis acelerar demais, 2S2, 2P6, agora, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D6. Presta atenção. O último da distribuição eletrônica é o de mais energia, porque o diagrama que você faz, que é o diagrama de Pauling, ele está em ordem crescente de energia. Então o último é sempre maior, porque se está em ordem crescente, esse aqui vai ser sempre o de maior energia. É o mais energético, tá certo? O último da distribuição eletrônica é sempre de maior energia. Não tenha medo de ser feliz, esse é sempre de maior energia. Mas é o mais externo? Nem sempre. Olha para cá. Nível 1, camada K. Nível 2, camada L.
Nível 3 é a camada M. Nível 4. Esse número quântico grande aqui, esse número grande da distribuição eletrônica representa a camada que você se encontra. Esse cara se encontra na camada 4. Na camada 4 do ferro, que eu vou desenhar para você. Ó. O ferro tem um núcleo que é positivo. Aí tem 2 elétrons na primeira camada. Na segunda camada dele, que é a L, ele teria 8 elétrons. Na terceira camada dele, aqui ó, 2 mais 6, 8, mais 6, 14. Na terceira camada dele, ele tem 14 elétrons. E na última camada dele, que é a última camada que ele apresenta, ele tem 2 elétrons. Se eu quiser tirar elétron do ferro, aí eu quero que você me responda com carinho mesmo, assim, olha para a química com carinho, se apaixone. Só tem 2 formas de você aprender. Ou por emoção, você se apaixona e aí você vai aprender o que você quiser, ou por repetição. Então a gente aprende por emoção, por repetição. Então se apaixona que é melhor. Eu tenho como chegar nesse elétron daqui de dentro, no 14, sem passar por esse 2? Não, porque ele é uma casca. Eu não tenho como chegar na gema do ovo sem quebrar a casca. Se eu for tirar elétron do ferro, o elétron que tem que sair é sempre o mais externo. Qual o nível mais externo? É o que tiver o maior número quântico principal. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 3. Qual o maior número? 4. Então o mais externo é o 4, beleza? No caso do cálcio, se você fizer a distribuição eletrônica, vai terminar em 4s2. Aí coincide o externo e o energético, mas nem sempre. O de maior energia é sempre o último. E o mais externo é o que tem o maior número quântico principal. Certo? E aí? E aí que a gente agora vai fazer a distribuição eletrônica dos íons. Eu coloquei aí o cálcio mais 2 e o ferro mais 3. Vamos lá? Vamos juntos fazer essa distribuição eletrônica. Eu tenho aqui, ó, 1s2. Carlos. Mais 2 significa dizer que ele perdeu 2, não foi? Foi. Então, quantos prótons ele tem? 20. E quantos elétrons? Se ele perdeu 2, 18. Isso a gente já treinou. Aí eu vou fazer a distribuição eletrônica. Se é a distribuição eletrônica, olha para mim. Olha bem para mim. Veja, se é uma distribuição eletrônica, você acha que vai distribuir prótons ou elétrons? O título está te falando. Você vai distribuir os elétrons. Você vai fazer a distribuição eletrônica, é a distribuição dos elétrons. Mas espera aí, calma. Calma, para não ser igual ao aluno da concorrência. Se concentra, fica atento. Eu tenho 20 prótons e 18 elétrons. Eu faço a distribuição eletrônica só com 18? Não. Sempre, preste atenção, olha bem no fundo dos meus olhos, porque agora é vestibular. O cara colocou um íon para você que você faça a distribuição eletrônica, para que você erre. Ah, é uma questão de distribuição eletrônica, é. Mas se você não estiver concentrado, você vai errar. Sempre que você for fazer uma distribuição eletrônica, faça a distribuição eletrônica completa. No final, você retira ou adiciona os elétrons. Nunca tire antes. Não seja apressado. Não haja por impulso. Faz a distribuição eletrônica com 20, depois tira 2. No caso do ferro, faça a distribuição eletrônica com 26 e depois tira os 3. Só tire no final. Anote. Anote que isso é uma observação muito importante. Anote em algum lugar, pega um papel, anota aí, eu vou repetir em alto e bom som. Qualquer coisa, pausa a aula, volta um pouquinho e anota agora. Vamos lá, está anotando? Só posso retirar elétrons depois que eu fizer a distribuição eletrônica completa. Faço a distribuição eletrônica completa e depois eu retiro os elétrons. Eu faço a distribuição eletrônica completa e depois eu retiro os elétrons. Vamos lá na tela cheia? Fazer a distribuição eletrônica do cálcio. Com 20 ou com 18? Com 20. Faz a distribuição eletrônica completa aí. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Eu vou contar. 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 6, 18, mais 2, 20. O que significa essa carga mais 2? Que eu vou tirar 2. Eu tiro de onde? Você vai tirar sempre do nível mais externo. Qual o nível mais externo do cálcio? Vamos lá. Camada K, nível 1, né? Camada L, camada M, opa, camada N. Qual o nível mais externo dele? É o 4. É o maior número quântico, 4. Ei, mas o mais externo também é o de maior energia, o mais energético, é verdade? Nesse caso coincidiu. De onde é que eu vou tirar esses 2 elétrons? Do mais externo. Você vai ter que tirar da casca. Vai sair o 4s2. A distribuição eletrônica do íon de cálcio vai terminar em 3s2, 3p6. O 4s2 desaparece. Não entendi muito não, Carlos. Vamos lá. Vamos fazer com ferro agora. Nem essa de não entender não. A gente vai dar um show sempre. Você tem que conseguir. A gente vai chegar à nossa aprovação. Vamos lá.
Eu faço a distribuição eletrônica com 26, porque ele tem 26 prótons. Ou faço a distribuição eletrônica com 23, porque essa carga mais 3 significa o quê? Isso, está vendo como está ficando fácil? Porque você perdeu 3 elétrons. Vou fazer com 26 ou com 23? Com 23, top. É isso? Não, faz os 26, faça completo e depois retire. Faça completo e depois retire. Você já anotou a observação, viu? Distribuição eletrônica. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 e para contar. Cheguei no 3d10. A gente já fez antes o ferro, você deve lembrar que não para em 3d10, né? 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 6, 18, mais 2, 20, mais 6. Então aqui não vai parar em 4s2, 3d10. Vai parar em 4s2, 3d6. Ei, agora eu quero tirar 3 elétrons. Como é que eu faço para tirar 3 elétrons? Se você for teimoso e fizer com os 23, a tua distribuição eletrônica vai ser assim, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d3. Essa vai ser a tua distribuição eletrônica com 23. Se você fizer isso, você errou, perdeu a questão e pode ser que perca até a sua aprovação. Não faz isso. Faça com 26, sempre faça completo. Vou fazer aqui com 26, eu vou fazer completo e depois eu tiro os 3. Como assim? Deixa eu apagar uma parte do que está escrito aí para ficar um pouco mais limpo para a gente. Vou apagar aqui, aqui, vou apagar até a parte que você foi teimoso. Já vou deixar a distribuição eletrônica bonitinha aqui para a gente. Vamos lá. 4s2, 3d6. Aí eu quero tirar 3 elétrons. Sai 2 daqui. Já saiu 2. Eu perdi 2. Mas eu tenho que perder quantos? 3. Então vou ter que tirar mais um daqui. Minha distribuição eletrônica, presta atenção agora que isso vale ouro. 3s2, 3 pontinhos, né? Vem até aqui. 3s2, 3p6, 3d5. Exatamente. Entendi não. Espera aí, não acredito não. Espera aí, calma, calma, calma. Vamos lá. Juntos. Vou mudar até a cor para fazer com você agora no passo a passo. Vou fazer com 26 ou com 23? 26. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Quero tirar quantos? 3. De onde saem esses 3? Do mais externo ou do mais energético? Isso, sai do mais externo. Esse 4s2 some. Mas quando some o 4s2, sumiram 2. E eu tenho que perder 3. Então vou tirar mais um daqui, ó, porque agora esse passa a ser o mais externo. E a minha distribuição eletrônica passa a ser 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d3. Opa, 3d3 o quê? Eu fui no erro de vocês. No erro de vocês, não. No possível erro, que não vai ser o seu em hipótese alguma. Ele nasceu para ganhar o jogo. Aqui vai terminar em 3d5. Tirei 2, aqui ficam 5, porque eu tirei outro de cá. São 3 no total. Carlos, faz aí o ferro mais 2, só para eu ver como é que fica. Número atômico 26. Vamos lá. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Faço completo, sempre completo. Agora eu vou tirar quantos? 2. De onde saem esses 2? Do 4s. E a minha distribuição eletrônica vai parar em 3s2, 3p6, 3d6. É exatamente assim que a gente faz a distribuição eletrônica de um íon. Faz a distribuição eletrônica completa e depois retira os elétrons sempre do mais externo. O que eu quero que você entenda é que não importa a dificuldade. Você pode ter a maior dificuldade do mundo em relação à química ou em relação a todas as disciplinas da ciência da natureza. Química, física, matemática, não é bem a tua praia. Mas isso pode ser revertido. Não escolha uma profissão fugindo. Eu digo sempre que as nossas escolhas têm que ser mediante ao nosso conhecimento. Primeiro você aprende, depois você escolhe. Química não é difícil, continua química do zero, química partindo do zero, que a gente vai chegar ao nosso infinito. Um beijo bem forte no teu coração, até a próxima aula. O que são íons? Como é que eu faço para definir um íon?
aparentemente tão simples, mas em algumas questões eu termino escorregando e perdendo. Carlos André, isso está me incomodando, eu preciso resolver de uma vez por todas, porque essa dor não pode mais ficar no meu coração. Eu tenho que entender o que é um cátion, eu tenho que compreender o que é um ânion. É bem simples. Basta você lembrar da nossa primeira aula do curso do Química do Partindo do Zero, que você tem a evolução dos modelos atômicos, quando eu disse a você que Rutherford descobriu que o átomo tinha um núcleo, e esse núcleo ele tinha prótons e nêutrons, carga positiva e neutra, e que ao redor existia uma eletrosfera cercada por elétrons. Mais na frente um pouquinho, nós falamos sobre o número atômico descoberto por Henry Moseley em 1914, quando Moseley diz que existe uma identidade, existe uma característica para cada elemento químico, que é a quantidade de prótons. A quantidade de prótons é constante, a quantidade de prótons é invariável. Eu não posso perder próton e não posso perder elétron. Opa! Espera aí, preste atenção agora, chama para todo mundo para ouvir, fala bem alto, repete comigo, para que você mesmo não esqueça e todo mundo saiba que você está estudando. Química, vê que espetáculo. Vamos lá, repete bem alto. A quantidade de prótons é constante. A quantidade de prótons é constante. A quantidade de prótons é constante. Não esqueça que a quantidade de prótons não varia. E o que é que pode variar então? Olha bem no fundo dos meus olhos, no fundo dos meus olhos azuis, você vai encontrar a resposta. Porque quem varia são os elétrons. Por que eu posso perder elétron? Por que eu posso ganhar elétron? Porque a massa do elétron é quase 2.000 vezes menor. 1.840 vezes menor do que a de um próton. É muito mais fácil tirar uma bicicleta do caminho do que tirar um caminhão. A massa do elétron corresponde a 1.840 vezes menor, ou a parte do elétron é 1.840 vezes menor do que um próton. Ele é muito menor. Ele é muito menor. Se ele é muito menor, você consegue arrancá-lo com facilidade. E faz uma conexão, para não esquecer, a química está sempre interligada. No modelo atômico de Bohr, você tem que lembrar que o elétron, ao receber energia, ele salta para o nível mais externo. E se de repente, Carlos, ele já estiver no nível mais externo? Ficou pensando isso no dia que a gente chegou lá no planeta X, né? E se eu já estiver no nível mais externo e receber energia, o que acontece comigo? Eu saio. Eu saio desse átomo e vou procurar um outro átomo cheio de energia. Para mim, é quando um átomo se transforma num cátion. Você acabou de perder um elétron. Ei, e se de repente eu não perder esse elétron? E se o elétron louco? Ganhei na loteria, chegou a mexer energia, chegou no meu átomo. Eu nem estava esperando por ele, que loucura. Esse elétron veio fazer o que aqui? Você acabou de receber um elétron. E recebeu de onde? De alguém que perdeu. Porque o elétron é matéria, ele não pode desmaterializar, ele não vai desaparecer. Se o elétron saiu de um átomo, ele está indo para alguém. Se alguém perdeu, é porque alguém ganhou. Sempre que você gerar um íon positivo, porque ele perdeu um elétron, você vai gerar um íon negativo. Alguém vai ter que receber esse elétron. Isso é feito namorado ruim. Você vai acabar o namoro. Como é que você acaba o namoro? Isso, acabou. Lamento, já foi. Mas pode ser assim? Não. Se você acabar assim, não tem graça. Você tem que chorar. Você vai sofrer. Mas o teu namorado é ruim. Mas você vai perder o namorado agora. Vai acabar o namoro, o namorado é muito ruim, te maltratou, te fez sofrer, você chorou, e chorou, e chorou, e chorou, e tome R$ 50 para cá e para lá, aquela confusão horrorosa, lágrima descendo no rosto, mas você feliz porque vai acabar, mas tem que chorar. Você chega para ele e faz, acabou. Acabou. E ele foi embora. 30 segundos depois, ai, que alívio, eu estou positivo agora. Eu perdi. Você perdeu, mas perdeu algo negativo. Você perdeu algo que te fazia mal. E sabe qual é a tua maior alegria? É saber que esse algo que te fazia mal vai para alguém. Alguém vai receber esse elétron. Esse elétron que você acabou de perder vai chegar num outro átomo e vai torná-lo negativo. Agora é a vez da outra lá. Quem sabe a outra que te fez sofrer vai receber esse elétron que vai tornar ele um íon. É exatamente isso. O que é um íon? É um átomo ou uma substância em desequilíbrio de carga. Quando você ganha ou quando você perde. Deixa eu te mostrar na tela cheia. Vamos lá, tela cheia agora. Vamos nessa. Quando você olha para essa imagem que está no teu quadro aí, ela está representando um elemento que tem número atômico 3. Carlos, eu não me lembro mais dessa história do número atômico. Não, não acredito nisso não. Você tem que lembrar. Eu estou representando aqui um elemento que tem número atômico 3. Se ele tem número atômico 3, quantos prótons ele tem? 3. Quantos elétrons ele deveria ter? A resposta é, ele deveria ter 3 elétrons. Mas quando eu me transformo num íon, e é aí que você tem que estar atento, você pode ser um íon positivo ou um íon negativo. Preste atenção. Na imagem que você tem aqui, você tem 3 prótons. 1, 2, 3.
Na imagem de cá, eu tenho 3 prótons. 1, 2, 3. A quantidade de prótons nesse átomo é igual a 3. Eu tenho 3 prótons. A quantidade de prótons nesse cara também 3 prótons, até porque a quantidade de prótons é imutável. Só que eu quero que você conte comigo agora a quantidade de elétrons que ele tem. Vamos lá. Quantidade de elétrons. 1, 2, 3, 4. Epa! Peraí. Não é assim não. Eu não posso. Peraí, Carlos. Nós estudamos juntos. Você me disse que a quantidade de prótons tem que ser igual à quantidade de elétrons. Como é que ele tem 3 prótons e tem 4 elétrons? Exatamente, porque ele ganhou um elétron. E ganhar um elétron o torna negativo. Essa carga negativa que surge aqui significa dizer que você ganhou. Você acabou de ganhar um elétron. Ganhou carga negativa. Quem ganha carga negativa fica negativo. Já o outro, quando você vai contar, eu queria que você contasse comigo agora. Vamos lá. Quantos elétrons ele tem? 1, 2. Opa! Eu tenho 3 prótons, mas só tenho 2 elétrons. E agora? Se eu tenho 3 prótons e só tenho 2 elétrons, alguma coisa aconteceu. Porque nós aprendemos que a quantidade de prótons era para ser igual à quantidade de elétrons. Exatamente. Daqui para cá aconteceu algo. O que aconteceu? Você perdeu um elétron. Quem perde um elétron perde carga negativa. Quem perde carga negativa fica positivo. Esse é o conceito de íon. Um íon sempre vai ter carga. Sempre um íon é polarizado. Porque aqui você perdeu. Mas perdeu algo que te fazia mal. Adeus. Tchau. Não vai fazer falta e nem vai me deixar com saudade. Quem perde um elétron vai me deixar positivo. Quem ganha um elétron fica negativo. É basicamente isso. Na próxima tela, eu vou colocar aqui alguns exemplos para que você possa fazer comigo agora. Vamos lá. Eu quero que você faça comigo o ferro, que tem massa 56, tem número atômico 26 e carga mais 2. A gente vai fazer também o ferro, que tem número atômico 26, massa 56 e carga mais 3. Vamos fazer juntos o flúor, que tem número atômico 9, número de massa 19 e carga menos 1. Vamos fazer o oxigênio, que tem número atômico 8, massa 16 e carga menos 2. Depois a gente faz mais alguns. Vamos pegar o neônio aqui agora. Vamos pegar o neônio aqui embaixo. Se prepara. Neônio tem número atômico 10, massa em torno de 20 e não tem carga. E isso vai virando uma febre, né? Aí eu estou aqui com sódio agora. Ó. O sódio tem massa 23, número atômico 11, carga mais 1. Vamos juntos. Carlos, eu quero mais um. Vai, tá bom. Vou pegar aqui o cloro com massa 35, número atômico 17 e carga menos 1. Vamos representar, eu quero que você represente comigo, que você dê todas as informações desses íons. Se você conseguir completar essa tela agora aí, ou quem sabe um papel que você está utilizando ao lado para anotar, significa que você compreendeu o que é um íon. E aí não vai errar nunca mais nada sobre íon. Deixa eu mudar a cor, colocar uma outra cor aqui que a gente possa enxergar legal. Vamos lá. Qual o número atômico desse cara? 26. Significa dizer que ele tem quantos prótons? 26. Legal. Era para ter quantos elétrons? 26. Ele deveria ter 26 elétrons. Só que ele tem uma carga aqui. Ó. O que significa essa carga mais 2? Que ganhou ou perdeu? Perdeu. Lembra que quem perde elétron fica positivo. Ele perdeu 2 elétrons. Então, quem deveria ter 26, que perdeu 2, ficou com 24. Quantos nêutrons ele tem? A gente já fez isso. É só subtrair, né? 56 menos 26, 30. Vamos para o próximo ferro. Qual o número atômico do ferro aqui? Isso. Esse ferro ele tem 26 prótons. Também deveria ter 26 elétrons. Só que ele perdeu 3 elétrons, ó, carga menos 3, carga mais 3. Quem tem carga mais 3 significa dizer que perdeu 3. Consequentemente, eu vou ficar com 23 elétrons na minha conta. Quantos nêutrons? 30. Sabe o que é legal? O número atômico mudou? Não. Quanto era o número atômico do ferro aqui? 26. Quanto é o número atômico do ferro aqui? 26. Lembra que o número atômico é igual ao número de prótons, né? Z é igual a P aqui nessa brincadeira, 26 e 26. A massa mudou porque você perdeu o elétron? Não. Quanto era a massa do ferro? 56. Quanto é a massa do ferro aqui? Também 56. Não mudou massa, não mudou o número atômico. Por quê? Porque o elétron que você perde, nesse caso eu perdi 3 elétrons, a quantidade de elétrons que você perde não altera a massa. Lembra? Perdeu, né? Deixa eu ajeitar. Perdeu 3 elétrons. A quantidade de elétrons que você perde é insignificante, é indiferente. Agora olha para o flúor. Número atômico do flúor. Vamos fazer diferente aqui agora. Número atômico do flúor, 9.
Então, quantos prótons o flúor tem? 9. Quanto é a massa do flúor? 19. Quantos elétrons o flúor deveria ter? 19. Esse é o que você está esperando. Só que ele tem uma carga negativa. Ei, alguém ganhou e ganhou algo que é negativo. Quem ganha elétrons, ele ganhou um elétron. Quem ganha um elétron fica negativo. Então, ao invés de ter 19 elétrons, ele tem 20. Quantos nêutrons o flúor tem? Subtraia. Quanto é que dá 19 menos 9? 10. Esse cara tem 10 nêutrons. Olha para o oxigênio agora, vamos lá, bem rapidinho agora, vamos no pai bola aqui. Quantos prótons eu tenho? 8. Você tem 8 prótons. Qual o número de massa do oxigênio? 16. Quantos elétrons o oxigênio deveria ter? 8. Só que ele tem carga. Epa! Se o oxigênio tem carga, é porque alguma coisa aconteceu com os elétrons. Ele ganhou ou perdeu? Show! Ele ganhou 2 elétrons. Então, ele que deveria ter 8, ganhando 2, ele vai ficar com 10. E quantos nêutrons ele tem? 8. Ele vai ter 8 nêutrons. Olha o neônio agora. Quantos prótons? 10. Quantos elétrons? 10 também. Ele está eletricamente neutro. Esse cara que está eletricamente neutro é chamado de estado fundamental. Existem algumas legendas que ajudam muito a responder a questão. Estado fundamental é quando você nem ganhou, nem perdeu elétrons. Ou seja, você não é um íon. O estado fundamental é quando você nem ganha, nem perde. A quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. E nesse caso, até se eu subtrair aqui 20 menos 10, também vai dar 10 nêutrons. Está tudo igualzinho. Olha para o sódio. Quantos prótons? 11. Quantos elétrons? Era para ser 11, né? Mas só que ele tem carga positiva. O que significa ter carga positiva? Que você perdeu 1. Então agora você tem 10 elétrons. Quanto é a massa do sódio? 23. E quantos nêutrons o sódio tem? Subtraia. 23 menos 11, 12. Está começando a ficar legal, né? Que bom, fico muito feliz. Significa dizer que a tua aprovação vai chegar o quanto antes. Eu tenho prótons igual a 17. Continue acreditando sempre. Eu tenho aqui 17 prótons. Número atômico do cloro? 17. Quantidade de elétrons que o cloro deveria ter? 17. Ei, Carlos, mas eu tenho carga negativa. Exatamente. Essa carga negativa significa dizer que você ganhou. Esse cara ganhou um elétron. Quem ganha um elétron fica negativo. Então ele passa a ter 18 elétrons. E quantos nêutrons? A subtração. 15 menos 17, ele tem 18 nêutrons. Tranquilo? Aí, olha bem para mim agora, mas com muito carinho. Eu posso errar uma questão sobre isso no meu vestibular? Não, porque se você errar, vai gerar até uma incoerência pedagógica. Você tem que começar por essas questões. Eu estou começando a estudar química agora, não sei nem para onde eu vou, estou me sentindo um pouco perdido. Começa pelo começo. É química do zero. Você vai começar do zero. Começa por átomo, depois estrutura atômica, entende o que é um íon, distribuição eletrônica e vai evoluindo. Você vai colocando os tijolinhos. Cada tijolo vai construir uma muralha daqui a pouco. Não existe uma química desconectada. Todo conteúdo de química tem uma conexão. Se você montar bem a tua estrutura, vai fazer com que você aprenda como nunca você aprendeu antes. Vai ficar muito mais fácil do que você imaginava. Não tenta queimar etapas. Vá no passo a passo. Vá assistindo aula por aula, resolvendo as questões. Inclusive, eu vou resolver uma questão junto com você agora. Quer ver? Vamos lá, vamos juntos. Vai aparecer uma questão aí agora, que é de 2016, né? Sobre as propriedades do íon sulfeto. Ó, ele já narra aqui que você tem um íon, ou seja, alguém perdeu ou ganhou, e é sulfeto. O íon sulfeto, essa terminação eto já é característica de íon. Por exemplo, se o cara disser para você, na água que eu fiz a ingestão tem um cloreto. O cloreto é Cl-. Na água que eu tomei tem um fluoreto. O fluoreto é o F-. Essa terminação eto é característica de ânion. Sempre que ele te dá a terminação negativa, vai ser um ânion. Carlos, eu não sei não que história de cátion e ânion é essa. Sabe não, é? Espera aí, vamos resolver isso agora. Nada para depois. Vamos juntos. Deixa eu apagar aqui, bonitinho, para a gente conversar um pouquinho agora sobre cátions e ânions. Agora. Ó, todo íon está em desequilíbrio de carga, né? Ou você ganhou ou você perdeu. Se você ganha, quando você ganha elétrons, você fica negativo. Você vai ficar negativo. Quando você perde o elétron, quem perde o elétron fica
positivo, isso a gente já entendeu. Quem ganha o elétron e fica negativo tem um nome que a gente dá para isso. Esse íon é chamado de íon ânion. O que é um ânion? É o íon que ganhou elétrons. E o íon que perdeu elétrons ele é chamado de cátion, que é o íon positivo. Esse sinal está em desuso. Você pode chamar de ânion e cátion até sem um sinal se você quiser. Carga negativa é porque eu ganhei, então eu sou um ânion. Carga positiva é porque eu perdi, eu sou um cátion. Sempre que ele te dá a terminação eto, ele está dando a característica de um íon ânion, que é um íon negativo. Os íons positivos não têm nome. Por exemplo, íons de sódio. Como é o íon de sódio? Na. O íon de magnésio, Mg+2. O cátion não tem nome específico, é simplesmente o nome do metal. Mas o ânion você tem que representar por essa terminação, por esse sufixo, que é o sufixo eto. Certo, então vamos para a questão agora, vamos resolver essa questão agora, no passo a passo aí, com muita calma, sem muito desespero. Vou apagar a tela toda para a gente começar a resolver. Eu tenho a representação do enxofre. Eu queria que você usasse todo o conteúdo, todo o conceito que a gente trabalhou até esse momento para desenvolver agora um pouco mais dessa questão. Eu tenho o enxofre, número atômico do enxofre, 16, número de massa do enxofre, 32, só que ele tem uma carga -2. Vamos lá. Quantos prótons o enxofre tem? A quantidade de prótons do enxofre vai ser rigorosamente igual à quantidade do número atômico. Eu não sei se você lembra da pré-representação que a gente fez, o número atômico fica no canto inferior esquerdo e o número de massa no canto superior. E quando eu subtraio a massa do número atômico, eu tenho a quantidade de nêutrons. E quando for um íon, eu coloco a carga onde? Aqui, ó. Coloco a carga aqui em cima. Seja a carga positiva, seja a carga negativa. Então vamos lá. Quantos prótons tem um enxofre? 16. O número atômico dele é 16. Quanto é a massa do enxofre? A massa do enxofre é 32. Quantos nêutrons tem o enxofre? Subtraia. Quanto é que dá 32 menos 16? 16. Show de bola. A quantidade de nêutrons do enxofre, 16. Ele tem número atômico 16, número de prótons 16, quantidade de massa 32 e número de nêutrons 16. E quantos elétrons? Vamos mudar de cor para você enxergar agora aí, porque essa vai ser a grande diferença da questão. E a quantidade de elétrons? Ele deveria ter 16, só que ele está com carga -2. Quem tem carga -2 ganhou ou perdeu? Show. Ganhou. Ele ganhou. Ganhou quantos? Ganhou 2. Então ele está com 18. Ele está com 18. A quantidade de elétrons dele é igual a 18. Essas são as informações. Aí vamos lá. Sobre as propriedades do íon sulfeto, que a gente já colocou todas as características possíveis do íon sulfeto aqui do teu lado, marque verdadeiro ou falso. Contém elétrons. Faltou informação, caramba. Desculpa aqui, ó. Poxa vida, perdão. Faltou informação para você, mas eu coloco agora. Contém 18 elétrons. Isso é verdadeiro ou falso? Verdadeiro. A gente fez aqui, ó. Contém 18 elétrons. Ele contém 16 nêutrons. O enxofre contém 16 nêutrons, sim ou não? Sim, está aqui a informação ao lado. Também é verdadeiro. Apresenta massa atômica igual a 30. Espera aí. Essa carga -2 subtrai da massa? Só porque está próximo aqui em cima? Não. Então esse item é falso. Apresenta número atômico igual a 18, porque ele ganhou 2 elétrons. Então ele tem número atômico 18. É isso? Não. É falso também. E a resposta que você vai encontrar aí está na letra D, de decidido a ser aprovado, ter sido feita a escolha certa. Carlos, então agora eu já sei a representação de um átomo. Olha para mim, bem no fundo dos meus olhos. Agora eu já entendi o que era um átomo, já entendi a representação de um átomo, já compreendi o que é um íon. E já sei até o que é o número atômico. Descobri a quantidade de elétrons, quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. O que me resta nesse momento? Começar a classificar esses elementos. E você tem que lembrar que a ordem crescente do número atômico define a característica de cada elemento que você vai ter. Se o elemento tem número atômico 1, é o hidrogênio. Se o elemento tem número atômico 2, é o hélio. Se eu tenho número atômico 3, obrigatoriamente eu sou o lítio. E esse número atômico, que representa a quantidade de prótons e elétrons, pode te dar uma configuração eletrônica, que a gente chama de distribuição eletrônica. Nessa distribuição eletrônica, você consegue identificar período, família, classificação, característica, tem muita informação por trás. Qual é o maior problema de quem não consegue fazer uma distribuição eletrônica de forma eficiente? Eu vou te dizer qual é o problema. O grande problema de quem não consegue fazer uma distribuição eletrônica eficiente é porque, na realidade, ele aprendeu no 9º ano, ou na 8ª série do ensino fundamental,
a distribuição eletrônica por camadas. Aí o cara vai lá e faz, na camada K tem 2 elétrons, na camada L tem 8 elétrons, na camada M tem 18, na camada N 32. Aí você vai 2, 8, 18, 32, 32, 18 e 8. E saiu fazendo distribuição eletrônica, deu um trabalho horroroso, você sofreu muito no 9º ano para fazer distribuição eletrônica. Aí quando chega no 1º ano do ensino médio, vai ser apresentado novamente a distribuição eletrônica, só que agora vai fazer distribuição eletrônica por subnível. Que legal! Agora eu vou falar sobre subnível. Sim, e o que é subnível? Como é que eu faço para representar um subnível? Como é que eu faço o diagrama de Pauling, distribuição eletrônica? Isso era um saco. Porque você treinou um ano de uma forma e de repente tem que mudar todo o teu contexto. Eu não consigo compreender. Não consigo compreender mesmo. Vou explicar rapidamente essa história do número atômico, dos níveis de energia, quantidade de elétrons e vou partir junto com você na construção do diagrama de Pauling. Vem comigo agora, vamos lá, vamos construir a distribuição eletrônica na tua tela. Está aqui a distribuição eletrônica, certo? O que é que eu posso falar em relação à distribuição eletrônica? Daqui a pouco a gente constrói o diagrama de Pauling. Primeiro, deixa eu mudar a canetinha aqui, pronto. Primeiro você tem que entender que um átomo tem um núcleo que é positivo, que foi descoberto por Rutherford. E que esse átomo pode ter camadas. Essas camadas são ditas níveis de energia. Carlos, na prática, quantas camadas pode ter um átomo? Um átomo pode ter até 7 camadas. Na prática, preste atenção. Na prática, você pode ter até 7 níveis de energia. O teu nível de energia pode variar entre 1 e 7. Na prática. Mas se você for perguntado sobre isso no vestibular, você vai responder na teoria. Então, o número quântico principal, que é a quantidade de camadas, isso vai variar de 1 até o infinito. Mas na prática, eu só posso ter 7 camadas, que foram as camadas que você aprendeu quando era 8ª série, ou 9º ano. Estava certo lá o teu aprendizado. Você ainda aprendeu que essa camada aqui era chamada de camada K, camada L, M, N, O, P e Q. Que na camada K eu podia ter até 2 elétrons, na L 8, não foi assim? Aí depois 18, 32, 50, 72 e 98. Carlos, não foi assim não que eu aprendi não, viu? Isso aqui está diferente, isso aqui está diferente, isso aqui está diferente. Não tinha 50, 72 e 98 não, realmente. Porque você aprendeu já na prática, o cara já te ensinou na prática. Aí na prática ele vai construir dizendo que aqui tem 32, dizendo que aqui tem 18, e dizendo que aqui tem 8. Isso aqui são níveis de energia. Dentro desse nível que é pequenininho, cabem 2 elétrons. Nesse nível é um pouquinho maior, aí cabem 8 elétrons. Você vai ter 8 elétrons circulando. Nesse aqui cabem 18. 18 elétrons. 32, 50, 72 e 98. Veja, por que você tem que entender a diferença entre prática e teoria? Porque quando eu falo de níveis de energia, de novo do modelo atômico de Bohr, o primeiro nível é pequenininho, cabem 2 elétrons. Aí eu aumento o nível, 8. Aumento mais um pouco, 18, aumento mais ainda, 32. Aí você aumenta mais ainda e vai caber 18? Como pode? Eu construí um edifício muito maior do que o anterior e agora a quantidade de elétrica que cabe é menor? Não, entenda. Você vai caber 50, você tem espaço, cabe ali no teu nível de energia 50 elétrons. Não, cabe 32, não, cabe 50, só que você não está usando. É feito casa de praia. Imagina que você tem uma casa de praia, ou sua família tem uma casa de praia. Você mora na cidade e está usando a sua casa da cidade. Mas a casa de praia está lá. Ela está vazia, mas é sua. Agora a tua família tem uma casa de praia e uma casa no campo. Você mora na cidade, mas eu tenho a casa de praia e a casa do campo que está vazia. Quanto maior o nível, mais casas vazias você tem. Agora eu tenho uma casa na praia, uma casa no campo e uma casa em Miami. Agora eu tenho uma casa na praia, uma casa no campo, uma casa em Miami e uma casa em Copenhague. Quanto mais casas você tem, mais casas vazias você vai ter. É óbvio, eu espero que isso aconteça logo depois da sua aprovação e da sua conclusão do curso da sua vida profissional, que realmente seja assim, linda, exuberante. Eu tenho níveis de energia. Se esses níveis são crescentes, a quantidade de elétrons que cabe em cada um deles também é crescente. E por que eu aprendi que eram 2, 8, 18, 32, 32, 18 e 8? Deixa eu te contar um segredo. Quando eu estudei, já faz um tempinho, quando eu era aluno, me disseram que era 2, 8, 18, 32, 32, 18 e 2. Verdade. E eu acreditei. Passou um pouquinho, 2 anos, aí não são mais 2 não, agora é 2, 8, 18, 32, 32, 18 e 8. Aumentou 8, porque descobriram elementos que tinham mais elétrons naquela estrutura. Quem define essa quantidade de elétrons em cada nível de energia é uma equação, que é uma equação de energia, que é chamada de equação de Heisenberg. Você pode não é Heisenberg, é Heisenberg. Eu vou te mostrar agora na tela cheia, vamos lá.
Nessa tela cheia que você está vendo agora aí, existe uma equaçãozinha. Essa equação que a gente vai representar é a equação de Heisenberg, 2n ao quadrado. Como assim? Deixa eu colocar em outra cor e colocar aqui para você me acompanhar. Vê. Laranja. Esse é o nível 1, esse é o nível 2, esse é o nível 3, 4, 5, 6 e 7. Certo? Esse N representa o teu nível de energia. Eu quero que você me ajude agora com matemática, que eu sei que vocês são espetaculares, que dão um show em matemática. Vamos lá. No nível 1, ou seja, na camada K, quantos elétrons cabem? 2 vezes 1 ao quadrado. Quanto é que dá 2 vezes 1 ao quadrado? 2. No nível 2, que é a antiga camada L, seria 2 vezes 2 ao quadrado. 2 ao quadrado, 4, vezes 2, 8. Lindo, muito bom. Me ajuda agora com o nível 3. No nível 3, que é a camada M, seria 2 vezes 2 ao cubo. 2 ao cubo. 2 ao cubo? Ai, perdão. Vamos lá. Ó, deixa eu apagar aqui, pegar a borrachinha. Assim eu vou te atrapalhar, né? Deixa eu apagar aqui. Pronto. Vou fazer de novo. Vamos lá. Primeiro ficou riscado, depois ficou esquisito. 2 vezes 3 ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. Vezes 2, 18. Agora, Carlos. No nível 4, KLMN, no nível 4 seria 2 vezes 4 ao quadrado. 4 ao quadrado, 16. Vezes 2, 32. Faz sentido, né? Está aumentando o nível, está aumentando a quantidade de elétrons. Aí eu vou para o nível 5, que é onde começa a confusão. No nível 5 você tem 2 vezes 5 ao quadrado. 5 ao quadrado, 25. Vezes 2, 50. Opa, cabem 50 elétrons, mas na Terra a gente só tem elementos que conseguem utilizar 32. Deixa eu só apagar aqui que eu esqueci sem querer errado. Pronto. Na Terra você não consegue utilizar. Você tem a casa. Espera aí só um instante. Agora. Na Terra você não consegue utilizar os 50, só consegue utilizar 32. No nível 6, seria 2 vezes 6 ao quadrado. 6 ao quadrado, 36. Vezes 2, 72. Mas na prática a gente só encontra 18. No nível 7, que é o último nível prático que a gente tem, seria 2 vezes 7 ao quadrado. 7 ao quadrado, 49. Vezes 2, 98. Mas na prática a gente só tem 8. Essa quantidade prática que a gente tem aqui e essa quantidade teórica vai fazer diferença no diagrama. E esse diagrama é o diagrama de Pauling. Vai fazer diferença. Tanto a teoria quanto a prática, pode aparecer no teu diagrama. É porque às vezes você pega um diagrama e você faz, meu Deus, por que isso aqui está diferente do outro? Não é que ele está diferente, é porque ele está representando para você uma teoria ou está representando uma prática. E aí presta atenção, olha bem para mim agora aqui. Quando eu falo do diagrama de Pauling, é um diagrama que vai obedecer à ordem crescente de energia. No diagrama de Pauling, tem que entrar todos os elétrons. Quando eu chegar no nível 5, tem que ter 50 e não 32. Aí vai aparecer um subnível G. G? O que é esse G? É um espaço que você tem vazio e que não está sendo utilizado. Quando chegar no nível 6, vai ter o subnível S, P, D, F, G e H. Quando chegar no nível 7, vai ter o S, P, D, F, G, H, I. Ei, G, H, I eu nunca ouvi falar, era só S, P, D e F. Porque o G, H, I, J, K, L, M, todos os outros são subníveis teóricos, que na prática a gente não tem continuidade. Eu vou te mostrar como construir esse diagrama no passo a passo, elegante, a gente vai fazer a distribuição eletrônica dos elementos e dos íons daqui a pouquinho. Beijo bem forte no teu coração.